Meu nome é Eduardo Claro e nesse vídeo eu vou demonstrar a criação de uma VPN IPsec Site-to-Site usando somente máquinas virtuais no VirtualBox e o software OpenSwan, ok? O objetivo principal de fazer isso foi entender um pouco mais como funciona toda essa estrutura de VPN Site-to-Site, que eu não era muito familiar, colocar isso para funcionar, e o objetivo principal é depois, num próximo post, fazer a mesma coisa, só que aí fazendo a ligação com o serviço de VPN do OCI, ok? Eu escrevi um blog post sobre isso, que nesse momento ainda não está publicado, então também eu vou usar esse modelo novo, né? Vou testar, em que eu escrevi o post, eu ainda não publiquei e eu mesmo vou seguir o que está nesse post para que eu consiga validar tudo que está colocado no post, ver se eu não esqueci nenhum detalhe, ver se não tem nada errado, para que então facilite para vocês depois quando quiserem seguir também o procedimento, ok? Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês o desenho da minha arquitetura, tá? Então eu vou usar somente máquinas virtuais para simular dois sites, né, como se fossem os dois sites da minha empresa, por exemplo, ou de duas empresas que eu quero conectar via VPN. Então eu tenho um site 1, um site 2, e eu vou criar um túnel VPN para ligar esses dois sites, tá? Na ponta do túnel aqui, para fazer a ligação, eu vou ter duas VMs utilizando o software OpenSwan, né, que é um software de IPsec VPN, ok? E eu vou usar redes virtuais do VirtualBox, tá? Então, no site 1 eu vou usar uma rede host only, com os IPs 192.168.56.0/24, tá? Então esses vão ser os IPs do meu site 1, tá? Do meu site 2 eu vou usar 192.168.57.0, outra rede host only. E a internet aqui, né? Como eu não tenho IPs públicos nas minhas máquinas virtuais, eu vou criar uma terceira rede do VirtualBox, também do tipo host only, para simular, para emular a internet. Então estou chamando isso aqui de fake internet, porque não é realmente a internet, né? Vai ser uma terceira rede e eu vou usar os IPs 192.168.58.0, ok? Então eu tenho a rede do site 1, eu tenho a rede do site 2 e eu tenho uma terceira rede aqui que é a minha internet fake, ok? Os servidores aqui de cada um dos sites vão estar ligados somente a rede do seu próprio site, né? Então, o servidor do site 1 vai ter somente uma placa de rede que está conectada na rede 56. Os servidores do site 2 são uma só placa de rede ligada ao 57. Mas, especificamente os servidores de cada lado do OpenSwan, além deles estarem com uma placa de rede ligada nas suas próprias redes dos sites, eles também vão estar ligados com uma outra placa de rede nessa terceira rede VirtualBox que está simulando a internet, tá? E além disso, para esses dois servidores eu também vou ter uma placa de rede com acesso NAT para a internet, para instalar o próprio OpenSwan, baixar pacotes e etc. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu estava dando uma breve introdução aqui, mostrando o meu desenho da arquitetura, tá? Então, VBoxNet, VBoxNet 0 e 1 são as redes internas dos meus sites respectivos. Aliás, deixa eu pular aqui para o português. Depois vou precisar ajustar isso, que essa parte não está funcionando, mas deixa eu ir lá para o português. No meu blog eu procuro colocar os posts em inglês e português para facilitar, né? Então tá aqui. Então eu demonstrei a arquitetura. Falando das redes então, VBoxNet 0 e 1 são as redes internas dos dois sites. VBoxNet 2 é a rede que vai emular a internet para mim. Os servidores OpenSwan 1 e 2 são os servidores que vão ser as pontas do túnel VPN. E esses servers
1 e 2 são os servidores que estão representando os servidores que estariam aqui na minha rede de cada lado, ok? Eu também coloquei aqui um server 3 pontinhos aqui de cada lado, só para demonstrar que você poderia, na verdade, ter vários outros servidores aqui, todos se comunicando com o OpenSwan e chegando na rede do outro lado através desse mesmo túnel, tá? Então poderia ter quantos servidores eu tivesse aqui desse lado, tá bom? Mas para esse tutorial, então eu vou criar somente estes servidores e os servidores do OpenSwan. Então serão 4 máquinas virtuais, ok? Então deixa eu mostrar aqui. O primeiro passo é baixar o sistema operacional, porque o processo que eu vou fazer vai ser desde a instalação do sistema operacional até o final com a ligação do túnel e mostrando que os dois sites estão se comunicando, entendeu? Então o primeiro passo eu vou baixar o CentOS, tá? Eu escolhi o CentOS porque é uma distribuição Linux baseada em Red Hat, ok? E ele tem uma opção de download mínima, em que o download tem 1 GB, né? Se eu fosse baixar, por exemplo, um Oracle Linux ou qualquer outro, os ISOs desses sistemas operacionais têm 5, 6 GB, tá? Então eu já baixei o ISO do meu sistema operacional CentOS, eu já configurei as redes virtuais do VirtualBox e continuando aqui então, o próximo passo eu vou criar uma máquina virtual que vai ser o OpenSwan da rede 1, ok? Então eu vou vir aqui em New Virtual Machine, eu vou dar um nome para ela de OpenSwan 1, eu vou selecionar aqui o disco e a pasta onde eu quero criar essa VM, ok? Eu vou dizer que ela vai ser uma VM Linux, como não tem CentOS aqui eu vou colocar Red Hat, vou dar um Continue e o resto vou deixar default, tá bom? 1 GB de memória, vou criar um novo disco virtual do tipo VDI, alocado dinamicamente, 8 GB são suficientes, ok? Então fiz aqui o passo 3. Aliás, continuando o passo 3, a próxima coisa a fazer é configurar as placas de rede, né? Lembrando, essa aqui vai ser a máquina do OpenSwan 1. Então, no meu desenho lá de arquitetura, essa máquina ela vai ter 2 placas de rede, host only, a primeira ligada na VBoxNet, que é a rede do site 1, a segunda placa ligada ao VBoxNet 2, que é a minha internet fake, tá? Lembrando que a VBoxNet 1 é do site 2 e essa máquina não está no site 2, então é VBoxNet 0 e VBoxNet 2. E a terceira placa também ligada com NAT para eu acessar a internet para baixar pacotes. Vou dar um OK e vou iniciar essa máquina virtual pela primeira vez. Tive um problema aqui. Sim. Desculpa, é que a máquina iniciou e não estava na imagem, tá? Mas faltou uma coisa aqui que é... Deixa eu escolher a posição certa do arquivo, tá? Então você vem aqui e escolhe, como eu já tinha usado antes, então ele aparece aqui. Senão você coloca Choose a Disk File, vai na sua pasta de downloads e escolhe o arquivo do CentOS. Agora sim, ele vai achar o arquivo de boot. Eu vou iniciar. Deixa eu colocar essa máquina virtual aqui na tela, tá? E aí aparecem as opções, eu vou escolher justamente aqui a primeira opção, tá? Que é Install CentOS, ok? É meio esquisitinho essas duas cores aqui, mas a que vale é aquela que está toda em branco. Então aqui, Install CentOS 7. Eu vou clicar em OK. Vamos esperar ele iniciar o instalador. Ele demora aí alguns segundos para iniciar todos os serviços e tudo mais. Vamos voltar, enquanto isso, vamos voltar lá pro tutorial, só para demonstrar. Então, eu estou aqui no passo 4, instalar, né? E a única coisa que eu vou mudar é ligar as 3 placas de rede e mudar o nome, o hostname do servidor para OpenSwan 1.localdomain, ok? Então deixa eu voltar lá.
Ele está iniciando a plataforma gráfica de instalação. Eu vou deixar em inglês mesmo. Ok? E aí então vamos lá. Esperar um pouquinho que ele está carregando as definições. Ok. Então, destino de instalação, ele já seleciona, ele só pede para confirmar, então eu só vou entrar aqui. Ele vai usar o meu disco virtual que eu criei. Vou dar um done, tá? O KDump aqui eu vou desligar, tá? Não quero que ele fique gerando dumps, mas isso não faz a mínima diferença. Seleção de software mínima, e é só essa opção, porque lembra que eu baixei o CD que só tem a instalação mínima, tá? E o ponto importante aqui é Network e Hostname. Então veja que as três placas aparecem desligadas, então eu vou falar para ele que eu quero ligar as placas. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, eu vou clicar falando para automaticamente conectar essas placas. Tá no meu tutorial lá na internet, no meu blog eu não fiz isso, mas eu vou economizar um passo aqui, tá bom? Então eu vou falar que eu quero conectar automaticamente estas placas de rede. Então as três eu quero que elas liguem automaticamente. Isso aqui o que eu fiz lá no meu tutorial do blog fiz isso aqui depois, né? E o importante aqui é o nome do meu servidor vai ser OpenSwan 1, ok? Então liguei as placas, falei para elas ligarem automaticamente, mudei o nome e vou dar um Begin Installation. Só isso, ok? Agora ele vai começar a instalar. Enquanto ele começa a instalar, eu vou botar uma senha aqui para o root, ok? Vou colocar uma senha simples, tá? Estou colocando Oracle. Ele está reclamando aqui, mas você pode colocar a senha que você quiser. Ele reclamou que a senha não é boa o suficiente, mas aceitou. E agora eu vou pausar o vídeo e esperar a instalação terminar para continuar, ok? Em alguns minutos a gente está de volta. Aí uns 10 minutos mais ou menos, a instalação do sistema operacional terminou e ele está pedindo aqui para fazer um reboot e eu vou fazer. Ok? Enquanto ele está bootando, vamos voltar lá para o nosso tutorial, né? Então, ele fala aqui, quando terminar a instalação, vamos verificar se as placas de rede estão no ar, tá? Quando eu fiz o tutorial, elas não estavam no ar e eu tive que reconfigurar. Como eu cliquei lá agora na instalação, que eu não tinha feito antes, naquela opção de pedir para subir automaticamente, a minha expectativa é que agora eu não precise fazer esse passo de configurar as placas de rede. Mas de qualquer maneira eu vou demonstrar isso, tá? Então eu vou logar, root, tá? E eu vou dar um nmcli espaço D para ver as placas. Olha lá, as três placas de rede verdinhas mostrando que elas estão configuradas, tá? No meu tutorial, quando eu fiz, duas delas não estavam, tá? E aí eu tive que usar o nmtui para fazer aqui, ó, edit, eu seleciono a placa e aí eu venho e marco aqui automatically connect, tá? Eu não preciso fazer isso agora, então eu vou dar um cancel, porque as minhas placas estão todas funcionando já, ok? Kit. Então, as minhas placas todas funcionando, eu não precisei fazer isso, eu só demonstrei e agora todas as placas funcionando. E vamos testar, né? Se as três placas realmente estão funcionando, pingando os gateways das redes que eu estou usando, né? Lembrando, eu configurei a rede VBoxNet 0 e VBoxNet 2, que são respectivamente final 56 e 58, e eu também vou pingar aqui um IP do Google, DNS do Google, para ver se a placa NAT está funcionando. Então 192.168.56.1 funcionou, 192.168.58.1 funcionou, e aí eu vou pingar aqui o DNS do Google, famoso 88888, funcionou, também estou conectado na internet. Maravilha.
seguindo aqui, eu vou finalizar a VM, vou fazer 3 clones dessa VM, ok? Por quê? Para gerar os servidores OpenSwan 2, o server 1 e o server 2, ok? Eu vou demonstrar só o início de um dos clones, ok? E depois vocês fazem os outros. Aí eu vou fazer aqui também, mas no vídeo vai conter somente um, porque é a mesma coisa, tá? Então eu vou desligar a máquina aqui, vou dar um popular DDoS dela, né? Forçar o desligamento. Vou vir aqui na minha máquina virtual, vou clicar em clone. Eu vou selecionar lá a pastinha de novo. Ok. Eu vou falar que esse primeiro clone vai ser o OpenSwan 2. E eu vou falar aqui que eu quero que ele gere novos MAC addresses, tá? Só para evitar que tenha MAC address igual e de repente eu tenha algum conflito, tá bom? Continuar é um clone full, não é ligado, ok? Clone full. Vou dar aqui clone e vamos esperar uns minutinhos aí, tá? Agora eu vou pausar o vídeo e, como eu falei, eu vou criar os outros 2 clones também. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou chamar de server 1 e server 2. E eu volto quando os 3 clones estiverem terminados. Ok. Mais alguns minutos se passaram e eu já estou aqui então com as minhas 4 máquinas virtuais, né? Sendo que essas 3, OpenSwan 2, Server 1 e Server 2, foram criadas a partir de clones do OpenSwan 1, ok? Então, vamos continuar. Eu passo 6 aqui, criei os 3 clones e agora eu vou ajustar as placas de rede, né? Para a realidade de cada máquina. Então, o OpenSwan 2, ela vai ser o servidor de VPN do site 2. Então, eu vou aqui em Network, eu vou falar que essa placa ela vai estar ligada, na verdade, no site 2, que é a VBoxNet 1. O adaptador 2 vai estar ligado na minha fake internet, tá correto? E o adaptador 3, NAT, ok? Vou dar um ok. Então, aqui ó, adaptador 1 VBoxNet 1, o 2 VBoxNet 2 e o 3 NAT, tá bom? Então, estou fazendo exatamente como está no tutorial. O server 1, eu não preciso, ele só vai estar conectado na rede do site 1, que é a VBoxNet 0. Eu não preciso de nenhuma outra conexão, nem de NAT e nem de outra rede. Então, só a VBoxNet 0 para o adaptador 1. E o servidor 2, eu vou vir aqui e vou falar que ele vai estar no site 2, que é a VBoxNet 1. E eu também não preciso de mais nenhuma outra placa de rede, só a primeira habilitada. Ok? Então eu fiz como o meu tutorial aqui manda. E agora eu vou ajustar os host names, né? Então eu vou iniciar as máquinas, né? E ajustar os host names. Então deixa eu subir as 4 máquinas aqui, tá? Três e 4. Ok? Então vamos deixá-las subindo aqui. A primeira já subiu, o root 1, né? Essa aqui eu não vou fazer alteração nenhuma, mas deixa eu já deixar ela logada aqui, tá? Opa! Agora sim. Vamos lá no OpenSwan 2, tá subindo ainda, tá? E vamos ver o que a gente vai fazer então? Eu vou digitar hostname ctl, set hostname e o nome novo do host e depois botar, tá? Porque como eu fiz clone, todas essas máquinas vão estar com o hostname OpenSwan 1, tá vendo? Ó? Ela está aqui com o hostname que é OpenSwan 1, apesar de essa máquina virtual ser OpenSwan 2. Então eu vou logar como root.
eu vou fazer hostname ctl set hostname OpenSwan 2. Ele aceitou. Se eu der um hostname ele já aparece, mas aqui no cursor ele ainda não aparece, então eu vou reiniciar essa máquina, digitar reboot, para que ela reinicie e ajuste o hostname. Vou fazer a mesma para o server 1 e para o server 2. Então root Oracle hostname ctl set hostname server 1. Hostname tá lá, reboot. Root Oracle hostname ctl set hostname server 2. Reboot. Ok? Então, vamos deixar elas reiniciando e vamos voltar para o nosso tutorial. Então, ajustei os hostnames e reiniciei. E agora vamos verificar os IPs, tá? Que cada uma dessas máquinas recebeu, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para a minha VM. Vamos aqui para VM1, ok? Vou digitar IP address, pipegrep 192.168, para ele mostrar só as linhas que tem os IPs, tá? Então, 56.110. Deixa eu abrir um editor de texto aqui, tá? E eu vou colocar aqui então OpenSwan, essa é a OpenSwan 1. Ela tem 192.168.56.110 e 192.168.58.8, ok? Então, IP da rede VBoxNet 0 e VBoxNet 2. Vou fazer a mesma coisa então para as outras. Como eu bootei essas máquinas e alterei tudo, deixa eu só verificar se as placas de rede estão no ar. Ótimo. IP address pipegrep 192.168. Ótimo, então é 57.11 e 58.9. 57.11 e 58.9. 57.11 58.9. OpenSwan 2 está ligado na placa, na rede VBoxNet 1 e na rede VBoxNet 2. Agora vamos fazer a mesma coisa para o server 1 e depois para o server 2. Então, root Oracle, só confirmando que as placas estão ligadas, ou a placa nesse caso. E eu vou dar um IP address pipegrep 192.168.56.111. Então o server 1 tem 192.168.56.111. E vamos agora aqui para ver o server 2, que vai ser 192.168.57 alguma coisa. Vamos ver. Root Oracle nmclid está no ar, IP address pipegrep 192, lá 57.12, ok? 57.12, então essa aqui 57.12. Então eu tenho os meus IPs salvos aqui, né? Então eu estou guardando os IPs, que obviamente são diferentes dos que foram fornecidos quando eu criei o tutorial, tá? Então eu anotei os IPs e vamos continuar. Vamos fazer teste de ping agora, tá? Então o teste de ping vai ser primeiro ele está pedindo para conectar via SSH para ficar mais fácil, né? Aí dá para copiar e colar e tudo mais, tá? Então testar ping a partir do server 1 para o OpenSwan
1, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? Deixa eu pegar o IP do servidor OpenSwan 1. É isso? Deixa eu só confirmar. Eu vou testar. Não, a partir do server 1. Então, server 1 tem este IP aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui. SSH root @IP. Opa, não copiei o 1 ali, hein? Deixa eu ver se tem um lá no meu. Tem, só não tinha copiado. Então, conectado. Veja que o hostname aqui está server 1. E aí eu vou tentar pingar o IP da mesma rede, né? Então o server 1 está na rede 56, eu vou tentar pingar na rede 56, que é esse IP. 56110, que é o IP do OpenSwan. Funcionou. Maravilha. O que acontece se eu tentar pingar o IP da rede 8, 58? Ele fala, ó, não consigo acessar essa rede, né? Porque esse servidor não tem placa de rede ligada à rede 58. Se eu tentar pingar do server 1 o OpenSwan 2, também não consigo. Também não tem rede para o 57, né? Então, veja que nada funciona. E se eu tentar pingar o server 2 a partir do server 1, também não funciona, tá? Então, o server 1 consegue se comunicar com o OpenSwan a partir da rede em que ele está conectado, que era o esperado, ok? Vamos fazer o teste também com o server 2. Então, ssh root, vamos pegar o IP do server 2, que é esse aqui. Aí eu vou pingar primeiro o OpenSwan 1 nas duas redes. E não vai funcionar, certo? Porque o OpenSwan não está na rede 56 e 58, enquanto o server 2 está na rede 57. Se eu pingar o OpenSwan pelo IP da rede 57, aí funciona. Se eu pingar o OpenSwan 2 pela rede 58, também não funciona. Ok? Se eu pingar o server 1 a partir do server 2, também não funciona. Então, a partir do server 2, só o que está na mesma rede, que é o OpenSwan, na rede 57, que é o esperado, ok? Um último teste interessante seria, eu vou conectar em um dos OpenSwans, opa, não é Oracle, é root, tá? Então eu vou conectar no OpenSwan 1, e aí pode ser com qualquer um dos dois IPs, tá? É claro que se eu pingar o server 1 funciona, porque a gente já viu que do lado contrário funciona, tá? E se eu pingar o OpenSwan 2 na rede 57, não vai funcionar. Ah, funcionou. Funcionou porque ele tem o NAT, ok? Ele acaba saindo e o gateway aqui da VBox acaba permitindo. Mas o 8, que é o importante, funciona. Tá? Por que o 8 é importante? Só lembrando que o 8 é o que eu vou usar, esses IPs 8 serão a minha fake internet, ok? Então eu vou usar esses IPs como se fossem IPs públicos para conectar o túnel IPsec. Então esses que tinha essa comunicação entre o OpenSwan 1 e 2, ela tem que estar funcionando pelo IP58, e a gente viu que está. Ok? Então fiz todos os testes aqui, ok? Assim como o meu tutorial mostra. E agora eu vou instalar o OpenSwan nas duas VMs de OpenSwan, ok? Então aqui eu já estou na VM OpenSwan 1, eu vou dar um yum install OpenSwan. E esse ls off acho que é obrigatório também. Vou dar um yes aqui. Podia ter dado um menos yes também. Enquanto isso eu vou conectar no OpenSwan 2, tá? Então eu vou pegar o IP do OpenSwan 2, que é esse aqui. Vou conectar e também vou instalar. Deixa eu só dar um menos y aqui para ele não me perguntar, já sair instalando sem confirmação. Ok? Então aqui instalou, completo. Aqui está instalando.
E então eu terminei o passo 11 instalando o OpenSwan nos dois. E agora eu vou ajustar o sistema operacional desses dois servidores, tá? Deixa eu até, por enquanto, fechar essas conexões aqui, tá? Para evitar de fazer no servidor errado. Então eu vou sair daqui e eu vou deixar as minhas janelinhas só com o OpenSwan 1 e o OpenSwan 2 para fazer as configurações para habilitar o túnel IPsec. Tá? Então veja que eu vou editar o arquivo /etc/sysconf.ctl. Então vou aqui no primeiro, tá? Veja que ele mostra que ele vai pegar todos os arquivos que tiverem nessa pasta. Então eu tenho duas opções, tá? Ou fazer que nem no tutorial, que é colocar... Opa, desculpa, eu estou falando bobagem, tá? Eu estava falando achei que eu estava falando da configuração do IPsec e ainda não, tá? Perdão. Recapitulando aqui, eu vou começar o passo 12 ajustando parâmetros de kernel, parâmetros de sistema operacional, ok? Então vou adicionar esses parâmetros aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Opa! Eu vou fazer a mesma coisa no outro servidor, tá? Então vou dar um VI nesse arquivo aqui. Vou lá no final e vou adicionar as três configurações. Vou salvar, tá? E para validar essas alterações de kernel, agora eu vou executar o sysctl-p, tá? Nem precisaria ter dado o arquivo, ok? Assim, tá? Veja que ele leu as três alterações e validou. Maravilha, agora eu vou executar um monte de comandos para ligar o firewall e liberar as portas, tá? As portas 500 e 4500 são as portas que são necessárias para o túnel IPsec funcionar, tá? Isso aqui são outras regras para permitir o forwarding e o SSH, ok? Então eu vou simplesmente copiar e colar todos esses comandos e vou executar nas duas VMs, ok? Veja que ele habilitou o firewall, ligou o firewall e aí todos esses comandos estão alterando regras do firewall. Vou fazer a mesma coisa na segunda VM aqui, ok? Eu preciso executar mais um comando de alteração de firewall, mas para esse comando eu preciso saber a placa de rede correta, ok? Então, no OpenSwan 1 eu preciso saber qual é a placa de rede que está ligada, o nome da placa de rede que está ligada à rede VBoxNet 0, que é o final 56. É ENP0S3, que é o mesmo nome que estava aqui no tutorial. E eu vou fazer a mesma coisa no OpenSwan 2, mas aí procurando pela placa que está ligada na VBoxNet 1, que é final 57. Também ENP0S3, tá bom? Então a mesma placa, então eu não preciso fazer ajuste aqui no comando, porque o nome da placa é o mesmo, então simplesmente eu vou copiar esse último comando de firewall e depois mandar reiniciar o firewall. Então, executei o comando e o restart no firewall. Executei o comando restart no firewall. Presta atenção aqui se todos os comandos terminam com sucesso, ok? Para garantir que a regra foi alterada corretamente. Ok, então agora eu já tenho o sistema operacional configurado nos meus dois servidores OpenSwan e agora sim eu vou fazer a configuração do IPsec, ok? Lembrando aqui, eu preciso ter os IPs anotados, né? Porque eu vou usar dos servidores, então eu tenho eles anotados aqui e vamos seguir. Então agora sim eu vou editar o arquivo ipsec.conf no /etc, os dois servidores, tá? Então eu vou dar um VI aqui, ok? E veja que ele mostra aqui uma configuração padrão, ok? Ele mostra aqui e ele fala, olha, você pode colocar o conteúdo do seu arquivo aqui, tá? Conteúdo da sua configuração aqui, ou você pode colocar isso num arquivo conf separado para cada uma das suas configurações dentro da pasta ipsec.d, ok? No meu tutorial eu falei para colocar tudo no arquivo padrão, tá? Mas eu vou mostrar diferente aqui agora. Então, ao invés de eu editar esse, eu vou lá para o /etc, eu vou para a pasta ipsec.d, ok? E aqui dentro eu vou criar um arquivo vpn1.conf, tá? Eu vou chamar a minha configuração de vpn1.
E aí no servidor OpenSwan, então nesse arquivo conf, então eu não estou colocando no ipsec.conf, mas num que vai ser ligado a ele, eu vou copiar esse conteúdo. Tá? Você precisa garantir que esse espaço aqui existe, ok? A única coisa que pode estar aqui na coluna 0 é o config e o nome da conexão, senão isso vai dar erro, ok? Então, garanta aqui que a indentação está seguida, tá? Rapidamente, os parâmetros importantes aqui, né? Eu falo, olha, a minha rede do lado esquerdo vai usar o 58.6, mas na verdade não é 6 no meu caso, é 58.8. Então deixa eu fazer o ajuste aqui. Do lado esquerdo do meu túnel eu vou ter 58.8, que é o OpenSwan 1, e do lado direito eu vou ter 58.9, ok? O IP público, que na verdade é o IP da minha internet, que na verdade é o meu IP privado do servidor do lado esquerdo, né? É 110 nesse caso, não é 106, então 56, 110 ele está usando aqui, ok? As redes são do lado esquerdo 56, do lado direito 57, 58.8, 58.9 estão ajustados, então ok, ajustei os IPs, ok? Então veja que eu coloquei aqui do lado esquerdo o IP público, entre aspas, da minha rede 1, do lado direito o IP público da minha rede 2, no left source IP o IP privado da minha rede do lado do site 1, ok? E eu não tenho a mesma configuração no arquivo para o lado direito, só para o lado esquerdo. O lado esquerdo, tudo que eu falo lado esquerdo, na verdade é o local, e tudo que fala lado direito é o remoto, ok? Então, quando eu estou aqui configurando no OpenSwan 1, o lado esquerdo é a rede 1 do OpenSwan 1. E o lado direito é a rede 2 do OpenSwan 2. Quando eu for lá para o OpenSwan 2, isso inverte. Então, eu vou salvar aqui e vou fazer a mesma coisa no OpenSwan 2. Ok? ipsec.d vipvpn1.conf. Ok? Voltando lá para o meu tutorial, vou pegar o outro arquivo de configuração que basicamente só inverte o que é left e o que é right, ok? O resto é tudo igual. Okay? Vou fazer os ajustes de IPs aqui também, então o IP do lado esquerdo, e agora como eu estou no servidor 2, o lado esquerdo é o OpenSwan 2, o IP 58 do lado esquerdo é 9, não é 7, e o IP 58 do lado direito é 8. Ok? E aqui o left source IP, ou seja, o IP privado do meu lado esquerdo, é 11, não é 10. Ok? Então, vou salvar, alterei os IPs. E eu tenho um outro arquivo para alterar, que é o arquivo de segredos. Ok? Então, a mesma coisa, eu posso alterar direto nesse, ou eu posso ir dentro da pasta lá. Tá? Então, eu vou criar um aqui, vpn1.secrets. E eu vou colocar o conteúdo. Só que os IPs não são 58.6, 58.7. Eles são 58.8 e 9. Então, eu vou fazer o ajuste aqui. 8 e 9. E aí eu vou copiar isso aqui para fazer igualzinho do outro lado. E aí vpn1.secrets. Ok, 58.8, 58.9. Veja que a senha que eu estou colocando, o segredo de conexão entre os dois, eu estou colocando password. É uma senha extremamente segura, certo? Estou brincando, né? E agora eu vou habilitar o serviço e depois vou reiniciar o serviço. Deixa eu fazer um passo por vez, vai? Então eu vou habilitar o serviço IPsec para que ele inicie automaticamente. Eu vou iniciar ou reiniciar o serviço dos dois lados. Ok? E eu vou pedir para ver o status desse serviço dos dois lados.
Maravilha. Está rodando, ok? Isso aqui é importante aqui, está running. Então a IPsec está rodando dos dois lados. E aí vamos ver se o túnel está no ar. Ok? Deixa eu dar um IPsec status primeiro. Ok? E aí demonstrar aqui que ele tem conexões IPsec. Uma que está carregada e está ativa dos dois lados. Vamos ver. Ok? Maravilha. E aí vamos pedir para procurar established, para ver se realmente a conexão está estabelecida. Olha lá. Está mostrando que conseguiu estabelecer a conexão, né? Pelo meu túnel VPN1. Então, aparentemente, a minha conexão, o meu túnel já está funcionando, ok? Será que eu já posso conversar entre os servidores? Ainda não, tá? Por quê? Porque eu preciso adicionar rotas, tá? Vamos voltar lá para o meu servidor 1. Vamos pegar o IP do servidor 1. Esse cara aqui. Ok? Se eu tentar pingar o IP do servidor 2, que é o objetivo final é esse, né? Fazer um servidor conversar com outro. Ele fala que não está acessível, tá? Se eu tentar olhar as rotas aqui, veja que ele só tem rota para rede 56, ou seja, ele não sabe para onde sair para encontrar servidores da rede 57. Então é para isso que eu vou adicionar uma rota, tá? Então eu preciso adicionar uma rota falando que tudo que for sair, tudo que estiver mencionando 57, eu quero que vá pelo IP do servidor OpenSWAN da rede 56, que é a rede onde eu estou aqui no servidor 1. Então, aqui, qual que é o IP do OpenSWAN que funciona a partir do server 1? Esse aqui, 56.110. Ok, se eu dar um IP route de novo, aparece lá. Então, tudo que eu tentar sair pelo 56, ele vai sair pela placa ENP0S3 e vai mandar para o... Opa, desculpa aqui. Tudo que eu tentar sair no 57, ele vai tentar direcionar para o 57.110, tá? Que é, voltar aqui no servidor OpenSWAN, 56.110, ok? Então eu estou ligando esse cara aqui, server 1, tentando direcionar para o servidor OpenSWAN 1. E eu vou fazer a mesma coisa no server 2. Então root, vamos pegar o IP do server 2. Olhar as rotas, só tem rota para a rede que ele está, que é a 57. E eu vou adicionar uma rota para a rede 56. Ok? Via o IP da 57 do OpenSWAN 2. Então, aqui, 57.11. Bom, agora eu tenho rota dos dois lados, eu tenho túnel estabelecido. Se eu não cometi nenhum erro de configuração, agora sim esse ping para do server 1 aqui para o server 2, que não estava funcionando, agora deve funcionar. Então vamos pingar de novo para ver. Olha que maravilha. Então, o ping está funcionando. Se eu vier no server 2 e der um ping no IP do server 1, também está funcionando. Ok? Deixa eu deixar esse ping aqui do server 1 funcionando e mostrar uma coisa aqui. E1 install tcpdump. Estou instalando tcpdump, que é um utilitário para mostrar o que está chegando de TCP. Então veja que eu estou dando um ping no servidor 1, né, que vamos relembrar aqui, quando eu pingo qualquer coisa de 57, a rota está indo para o 56.110, que é o meu OpenSWAN 1. Ok? Então vou ligar um tcpdump aqui, vou simplesmente digitar tcpdump. Ok? Ele está falando que ele está escutando na placa de rede ENP0S3, que é a placa correta, tá? E tudo que aparecer de acesso, né, de pacotes que chegarem nesse servidor, ele vai mostrar aqui. Vou fazer o ping novamente.
E olha que eu estou pingando 5712 e a gente viu que ele está direcionando para o 56110. E se eu vier aqui no TCP dump, vejo que ele está mostrando request, reply, request, reply. Ou seja, ele está recebendo o request, está direcionando, depois ele recebe o reply do destino e encaminha de volta para a origem. E aí o ping funciona. Ok? Se eu entrar aqui no OpenSwan 2, também instalar o TCP dump e pedir para rodar, veja que ele também está recebendo. Então ele está recebendo daqui, passando para cá, passando lá para o server 2, o server 2 responde e vem de volta para o server 1. Então voltando lá para a nossa arquitetura, quando eu dou esse ping, o que está acontecendo é o seguinte: o server 1 pinga direcionando para o server 2, isso chega no OpenSwan, o OpenSwan passa isso pelo túnel, chega no OpenSwan 2, o OpenSwan 2 manda o ping request para o server 2 dá um reply que chega de volta para o OpenSwan 2, passa pelo túnel, chega no OpenSwan 1 e o reply chega no server 1 que recebe o ok do ping. Ok? Então, voltando lá para o final do meu tutorial onde eu estava, já fiz a configuração, verifiquei que está no ar, adicionei as rotas, testei os pings e a última coisa, teste de SSH, né? Eu não fiz tudo isso só para fazer ping, né? Então eu vou agora a partir do server 2 aqui, eu vou tentar fazer uma conexão no server 1. Cadê o endereço do ping que eu estava dando aqui? 56111. Olha lá, primeira vez que conecta, ele pergunta se eu tenho certeza, Oracle. E olha lá, então a partir do server 2, eu fiz um SSH para o IP do server 1 e estou conectado no server 1. Ok? Um último teste só para garantir que isso realmente está funcionando sem nenhuma sombra de dúvida. Se eu usar o comando systemctl stop ipsec.service systemctl, então estou parando o serviço de um dos lados. Se eu tentar de novo o ping, parou de funcionar. Ok? Se eu tentar de longo SSH, não consigo mais chegar. Ok? Ping não funciona mais, porque o túnel está fora do ar. O serviço IPsec está fora do ar. Se eu subir o serviço IPsec novamente, olha lá o que acontece, ping volta a funcionar. Tá? Então, garantindo que a conexão realmente está acontecendo através do túnel IPsec que foi criado. Okay? E é isso, gente. No próximo post eu vou fazer a mesma coisa ou semelhante, só que usando o OCI como uma das pontas, tá? Para simular conexão VPN entre o on-premise e o serviço de VPN do OCI. Obrigado e até a próxima.